Bom, pessoal, hoje eu estou substituindo nossa amiga Carmen. Ela está um pouquinho gripada e seria ela hoje. Então, caso vocês estejam esperando uma figura de cabelos louros, de repente estou eu aqui, é por esse motivo, viu? E o tema que nós vamos refletir um pouquinho é do capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O título desse capítulo é Não Separeis o que Deus juntou. E esse capítulo ele tem dois itens, né? Indissolubilidade do casamento e divórcio. E aí quando a Sueli, nossa companheira, falou, olha, você pode substituir a Carmen? Esse é o tema. Eu pensei, né? Mas eu nem casei ainda, que eu vou falar sobre isso? Só que no segundo momento eu pensei, não, eu não casei ainda, mas o que foi que eu já fiz do Evangelho para me considerar apto a falar dos outros capítulos e não desse, né? Em todos os capítulos eu tenho que aprender tudo ainda que se tem a falar. E assim somos nós, né? A não ser que tenha algum irmão presente, talvez já desencarnado, que já esteja num nível de evolução de espírito puro, mas se não, estamos todos nessa mesma situação. E eu gosto sempre de começar, né, trazendo para nós uma reflexão. Para que a gente use dessa reflexão, dessa pergunta, internamente, ao longo do que nós vamos ler, e no final a gente tente responder essa pergunta para si mesmo, né? E a pergunta aqui que nós temos é: eu estou cumprindo minha parte com o cônjuge e com Deus? Né? E aqui entre parênteses, né, que essa cobrança ela será feita pela nossa consciência. Não é nenhum agente externo que fará. Bom, e vamos começar. Guardando essa pergunta aqui, agora a gente vai começar. E para começar, eu achei muito interessante a gente trazer aqui, antes de ler o Evangelho em si, duas perguntas lá do Livro dos Espíritos. Né? A primeira pergunta é: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E a resposta, veja só, seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. Regressão à vida dos animais. Né? Acho que talvez por parecer às vezes uma resposta um pouco muito abrupta, né, eles fazem um bom comentário a respeito. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E aí a segunda pergunta é: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? E veja a resposta: é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Bom, quando li essa pergunta, pensei, nossa, então, de modo, vamos dizer, curto e grosso, os espíritos respondem que a indissolubilidade é uma lei humana. Né? E sendo uma lei humana, ela pode ser mudada. Né? Aliás, todas as leis humanas são mudadas. O que não se muda são as leis de Deus. Aqui ele diz as da natureza. Né? E sempre que a gente fala de lei da natureza, nós estamos falando de lei divina, leis imutáveis.
E isso já é o gancho para a gente entrar no texto do Evangelho. Imutável, só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Né? Então, se a gente juntar as duas perguntas do Livro dos Espíritos com esse trecho aqui de cima, né, e a gente relembrar lá do Evangelho de Mateus, a gente vai interpretar que existe aqui uma noção mais profunda dessa questão do casamento. Né? A gente tem que mastigar melhor isso aqui. Né? Pois há o casamento civil, humano, e há a união espiritual de dois indivíduos. Então, já para colocar aqui, né, para a gente não achar, né, esse é um erro que nós podemos cometer frequentemente, de sempre que a gente vai ler um trecho do Evangelho, refletir sobre alguma passagem, a gente parar na primeira camada, naquela superfície da linguagem literal. E não esmiuçar isso, não tentar interpretar melhor. E aqui, fazendo esse exercício, a gente já pode diferenciar a questão do civil, do humano, e daquilo que é da natureza, da união espiritual de indivíduos. Mas a união dos sexos, a par da lei divina material, né, quando ele diz divina material, aqui a gente vai falar sobre a questão da reprodução, né, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz, se contraiam, podem suprir a lei do amor. Daí, as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecer o matrimônio, não abstraísse o que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Né? Então aqui, nesse trecho, nós temos que a real união que traz no título desse capítulo, não separeis o homem o que Deus juntou, não se trata de uma união civil, uma união meramente de um papel, mas da união espiritual, baseada na lei de amor. Uma vez que dois indivíduos se unem, se agregam, pelo amor que sentem um pelo outro, com respeito, com todas essas virtudes que precisam englobar, está aí o ponto em que não cabem ao homem, e quando eu digo homem, eu digo espécie humana, não estritamente sexo masculino ou feminino, mas que não cabe a nós interferir e querer separar. Então veja, que outro ponto também bonito disso aqui, é que quando traz esse termo lei de amor, né, ao falar desse processo, e isso é muito bonito da doutrina espírita, aqui a gente tira todas aquelas vestes que tangem, né, que a gente vulgarmente coloca na união de indivíduos. Aqui a gente tira a questão de sexo, de gênero, de cor, de linguagem. Aqui nós estamos falando muito além dessas diferenças do plano terrestre, mas do que une dois indivíduos no campo do sentimento. E se a gente continuar, o outro
tema aqui, junto à indissolubilidade, era o divórcio. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Vai mais longe, especifica o caso em que se dá o repúdio o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É profundo esse tema aqui, esse trechinho, né? Porque aqui é um trecho curto aqui dentro do Evangelho que ele vai citar sobre isso. E como isso é uma terminologia, é uma prática devido às leis humanas. Não há qualquer julgamento quanto ao indivíduo que passa, que vive esse processo, visto que talvez aquilo seja meramente uma questão de se regularizar uma situação que o sentimento já está definido, né? Mas cabe agora a nós o emprego sincero, uma reflexão íntima a respeito de quando aplicar, quando é o caso. E veja, é importante sempre quando a gente lê, quando a gente faz uma reflexão, né? Porque o Evangelho ele é para a gente trazer reflexões para o dia a dia, para o nosso íntimo, para aplicar na vida. E quando a gente lê, pode ficar meio disperso. Ah, tá, é isso? Ah, tá, beleza. Mas não é uma regrinha que é para você anotar e, quando alguém falar disso, eu sei que é isso aqui a resposta. É para trazer prática. E para trazer prática, a gente tem que internalizar. E aí Emmanuel ajuda muito nesse ponto, né? Emmanuel tem um livro que chama O Livro da Esperança, e lá vai ter um capítulo que chama Uniões de Prova, em que ele vai comentar sobre esse item do Evangelho. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Então aqui, Emmanuel vai pontuar aquilo que nós já deliberamos no começo. Não separeis o homem o que Deus juntou, se refere à união espiritual de indivíduos, aos sentimentos. Mas Emmanuel continua. E agora é que ele traz a parte mais difícil, né? Porque por enquanto parece que a gente está só mastigando regrinha. Emmanuel vai trazer o seguinte. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. O divórcio, retirada a rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de esfolar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de nos afastarmos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Vamos trazer em outras palavras isso aqui. O que Emmanuel está dizendo para nós é que quando nós pensamos em nos afastar dessa obrigação com alguém, né? Eu não aguento mais. Para mim já deu, eu quero me afastar, eu quero ir para outra, enfim. Cabe a nós fazer o exame íntimo, o exame da consciência. Se nós fizemos ali, no campo que nos cabe, todo o esforço que nós podíamos fazer. E isso aqui, ele vai além, né, até da questão da união conjugal, né? Porque esse é o papel que nós devemos ter
com toda a união que nós temos, seja de cônjuges, seja familiar, seja às vezes até de uma pessoa querida, sem laços sanguíneos. Porque cabe a nós sempre pensar, poxa, será que eu fiz ali para esta pessoa, para esse indivíduo, tudo o que eu podia fazer para agregar, para ajudar? Ou será que eu simplesmente quero virar minhas costas? Quero escolher um caminho mais simples, um caminho mais cômodo, mais confortável. Porque aqui o que Emmanuel traz é que, se às vezes nós deliberamos por esse caminho, nós podemos estar simplesmente jogando para frente um débito. Talvez com um juros maior, como ele coloca, mas um débito nosso, uma questão que nós precisamos reconciliar das nossas existências, ninguém vai fazer pela gente. O que cabe a nós, só nós podemos fazer. Então, às vezes, o que nós precisamos, mediante as dificuldades, as rusgas, é ter uma reflexão sobre, ok, eu sei que desse jeito pode não estar bom, mas o que eu posso me empenhar para melhorar? Né? E por isso a gente volta naquela questão do início. Estou eu cumprindo minha parte para com o cônjuge e para com Deus? Por que esse para com Deus no final? Porque algo que talvez todos nós já escutamos, mesmo quem ainda não é casado como eu, é que um processo de união real, ela nunca é entre dois, mas ela precisa de um terceiro item, um terceiro ente, que é Deus, comum a todos nós, né? Todos nós precisamos ter esse relacionamento com o Pai para que nós consigamos amar ao próximo, né? A gente precisa ter isso bem alinhado. E cumprir a minha parte para com Deus é cumprir a minha parte para com o meu planejamento encarnatório, né? É cumprir aquilo que eu me propus, é não desistir das missões em meio às dificuldades, né? Então veja, todos nós trazemos programações. Às vezes uma programação de passar uma vida sozinho, sem desposar, né? Uma vida por diferentes motivos, ou por uma questão de uma missão, ou por uma prova, por uma necessidade de não se envolver naquela encarnação. Às vezes nós temos, diferente, né, dessa vida solitária, o propósito de se engajar num casamento na encarnação. E isso também pode ser de diferentes formas, né? Porque são dois indivíduos. Então pode ter o propósito de se ajudarem, de um ajudar ao outro, de dois se unirem em prol de uma causa maior. Mas tudo isso cabe a nós refletirmos e respondermos no nosso íntimo. Assim como qualquer outra questão do Evangelho. Não se trata do que está fora, se trata do que nós temos dentro e de como nós vamos lidar com isso. Nesse ponto, né, até que a doutrina espírita ela é como se fosse um espinhozinho que fica dentro da cabeça da gente. Porque ao mesmo tempo que ela consola, ela não deixa a gente cair naquela zona de conforto em que a gente não se questiona e não tenta progredir. A gente está sempre tendo que se questionar, sempre com a consciência nos lembrando, olha, talvez você possa fazer mais. Talvez você deva fazer algo a mais, algo diferente. Em todo caso, o que nos cabe é pedir a Deus que tenhamos essa capacidade de enxergar, né? E bom, era basicamente isso que a gente tinha para refletir hoje. Eu quero convidá-los agora a fazermos uma prece. Depois da prece, quem quiser, nós teremos um momento de paz, tá? E para a gente começar, vamos fechar os olhos e procurar, por alguns instantes, se conectar com Deus
no mais íntimo que tenhamos. E agradecer ao Pai. Agradecer por essa oportunidade. Seja qual for, seja de qual experiência nós estejamos necessitados, mas vamos agradecer. Vamos agradecer porque um dia nós pedimos pelos desafios que temos hoje. Nós fizemos um planejamento e às vezes, mediante as dificuldades, a gente pensa em desistir. Mas será que estamos dispostos a cumprir nossa parte com Deus? E a nossa parte com Deus se dá amando ao próximo, nos doando, amando a si mesmos. E vamos pedir a Deus para que não cessem as provas, mas para que nós sejamos mais fortes, mais sábios, mais pacientes. E que hoje sempre a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Que assim seja.